Fala, amadinhos. Pessoal, é o seguinte, naquele último vídeo que eu fiz, falando da moral, de Deus, que tem várias coisas que não são proibidas na Bíblia, eu recebi algumas respostas, tá? Uma moça mandou o meu vídeo para um pastor, e o pastor fez um texto para ela a resposta. Eu vou refutar não só esse texto do pastor, tá? Os argumentos que ele utilizou, como também outros argumentos que o pastor não mencionou, mas outras pessoas mencionaram, tá? Pra gente analisar, porque os argumentos é basicamente assim: porque não tinha homossexualidade feminina naquela época, não tinha pedofilia naquela época, não sei o que, por isso que não é proibido, etc, etc, etc. Será que não? Quando eu falo que esse pessoal não conhece a Bíblia e quer ensinar o Pai Nosso ao vigário, eles acham ruim, mas é basicamente isso. Vamos começar aqui com o dos animais. Aqui foi um erro meu, tá? Eu admito que eu falei que não tinha proibição de zoofilia, mas tem aqui em Levítico 18:23, ó: não te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é. E só um detalhe, pessoal: se tem a proibição é porque tinha a prática, tá? É muito raro alguém proibir algo que não existe. Então a proibição já deve ser justamente por isso, tá? Mas aí foi um erro meu mesmo, eu admito. Agora, escravidão. O pastor da moça falou que não tem escravidão na Bíblia. Olha que absurdo, pessoal. Como eles fazem de marabalismo para poder dizer que não tem escravidão. Então eu só vou citar. Aqui é Êxodo 21, que eu já falei no outro vídeo, então não há necessidade de eu falar de novo. Onde fala que você pode até bater no seu escravo, aí se ele não morrer, você não é castigado. Aqui Efésios 6:5, também só vou citar, quem quiser ler aí, ó: obedecei aos vossos senhores segundo a carne. Aqui já é Colossenses 3:22, ó servos, obedecei em tudo vossos senhores segundo a carne, não só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Um detalhe, aqui o termo é doulos, tá? Você lembra que eu falei que tem a diferença entre o termo doulos e o termo pais em grego? Então aqui é escravo mesmo, tá? E por fim aqui em Pedro, ó, também é doulos, ó: vós, escravos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Então sim, Deus, além de não proibir a escravidão na Bíblia, ele ainda incentiva, ó: se você tiver um mau dono, ó, que te desça o cacete, te ponha no tronco, te dê chicotada, você tem que se sujeitar. É a palavra de Deus. Lembrando que não foi eu que escrevi a Bíblia, tá? Agora, em homossexualidade feminina, foi um argumento que usaram aqui, que não tinha na época. Será? Vamos ler aqui, ó. Ruth: então levantara a sua voz e tornara a chorar. E Orfa beijou a sua sogra. Porém Ruth se apegou, aqui é o termo da Baque, tá? Que a gente vai ver aqui rapidinho, a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Olha que romântico, pessoal. Parece aquelas músicas românticas, né? Onde quer que for, estarei junto. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. Lembrando que aqui pousar é habitar algum lugar, né, pessoal? Morar numa casa. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Ó, que romântico. Esse termozinho aqui da Baque, pessoal, apegar-se, a tradução não está nem errada, porque apegar-se esse termo significa agarrar, grudar, sabe? Quando você agarra alguma coisa. Tanto que ele é usado em outros momentos no sentido de agarrar mesmo. É se agarrar, grudar. Só que esse termo, quando aparece em relacionamentos humanos, ele significa agarrar num outro sentido. Quer ver onde é que ele aparece? Aqui, ó. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á, que é o mesmo termo, ó, a sua mulher, e serão ambos uma só carne. O que é apegar-se aqui no homem e a mulher, pessoal? Lembra que eu falei que a Bíblia hebraica usa eufemismos? Aqui, ó. Então o homem ia se apegar à mulher, agarrar a sua mulher, e ele seria uma só carne. Agora, o que é um homem agarrar a sua mulher? Não é fazer sexo? É o mesmo que acontece aqui com Noemi e Ruth, ó. Ela se apegou com a sogra dela. Ela se apegou, é o mesmo termo. Mais um exemplo aqui, ó. Gênesis 34:3. E apegou-se, é o mesmo termo, ó, sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente à moça. Aqui, ó. Apegou-se. Quer dizer que ele teve relações com a Diná. Então esses dois exemplos mostram que essa relação afetuosa aqui de Ruth e Noemi não era só uma simples relação entre uma nora e uma sogra, porque nós temos um verbo aqui que é aplicado para pessoas que se agarram no sentido de manter um relacionamento, tá? E fora que isso aqui parece uma música romântica, né? Uma grande declaração de amor aqui de uma para outra, tá? E quando chega aqui no versículo 19 de Ruth, olha o que diz, ó: assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam:
Não é esta Noemi? Qual que é o probleminha que tem aqui, pessoal? O probleminha é que eu fui olhar o texto hebraico, para quem quiser ver, tá aqui todo o texto, ó, e o texto hebraico não tem a palavra se comover aqui. Na verdade tem a palavra dizer. E toda a cidade falava delas. Basicamente assim, uma tradução bem grosseira para o português, tá? Tô fazendo aqui de cabeça. Então não tem aqui a palavra comover. Alguém acrescentou a palavra aqui, dando a entender até que é para suavizar o texto. Mas está dizendo que a cidade ficava falando delas. E diziam, não é esta Noemi? Agora falavam delas por quê? Porque será que é porque a outra era uma estrangeira, né? Ela não era israelita? Ou será que tinha algo mais? Tirem aí suas conclusões, tá? Mas aqui para mim está bem claro no contexto. E pelo termo aqui, apegar-se, ó, que é o mesmo termo que Deus dá um mandamento para o homem se apegar à sua mulher. Então para mim aqui está bem claro que Ruth e Noemi não tinham só um relacionamento fraternal, digamos assim, tá? Qual é o próximo ponto que argumentaram aqui que não tinha na Bíblia? Ah, sim, esse aqui eu citei naquele outro vídeo, tá? Também se refere a isso, que Lucas fala, duas, no feminino, duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. O moendo, eu até coloquei na tela na edição do vídeo, que alguns entendem que é o eufemismo para sexo, porque moer era uma atividade feminina, assim. Mas só que nem eu falei, dando exemplo do verbo comer, ele também era usado para sexo. Que nem aqui, por exemplo, ó, no livro de Jó. Então moa a minha mulher para outro, e os outros se curvem sobre ela. O que é se curvar sobre ela? É fazer sexo, pessoal, é dormir com ela. Os outros vão, perdão a expressão, é comer ela. Mas como aqui tem o termo moer, então moer era o termo da época. Eles iam moer a mulher de Jó. E aqui Lucas faz o mesmo, ele coloca duas mulheres juntas moendo. O que elas estavam fazendo moendo? Lembrando que no versículo anterior ele coloca dois homens juntos sobre a cama, né? Então, para mim acho que está bem explícito ali, tá bom? Pedofilia, também vieram com esse argumentozinho aí, né? Nem tinha pedofilia naquela época, amadinho. Bom, a pedofilia é o seguinte, pessoal. Tem dois tipos aqui de interpretação que eu vou mostrar para vocês. Primeiro é o termo donzela aqui, que nem Esther. Então disseram os servos do rei que lhe serviram, busque-se para o rei moças virgens e formosas. Virgens já seria o bastante aqui no texto para dizer que as moças eram jovens, mas o autor faz questão de colocar o termo nará, que é donzela, porque esse termo nará é uma moça extremamente jovem. A gente não tem como precisar uma idade para isso. Mas nos tempos bíblicos, uma moça jovem e virgem era quem ainda não tinha tido a sua primeira menstruação. Nós sabemos disso por causa de Filo de Alexandria. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, então eu só vou citar por alto, tá? Porque senão vai ficar redundante. Onde Filo de Alexandria ele entendia que virgem não era necessariamente no sentido sexual, mas alguém que foi tocado sobremaneira por Deus. Então a virgindade de Maria, ali no Novo Testamento, não é que ela não teve relações com José, tomando essa interpretação de Filo. Seria porque ela era extremamente jovem, uma jovem donzela, que ainda não teve a sua primeira menstruação. Então, tecnicamente, Maria devia ser uma moça do quê? De uns 14 anos aproximadamente? Então, nesse sentido, sim. E tem outro termo aqui também no hebraico, pessoal, que é muito interessante. Ó. Vamos ver aqui Números 31, 17 e 18. Agora, pois, matai todo o homem entre as crianças. Então, note que aqui ele está falando de crianças, pessoas que não chegaram na puberdade ainda. E matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas, aqui meninas, crianças, tá? Nós vamos ver esse terminho aqui, ó. Rafak, que não conhecer algum homem deitando-se com ele, deixai viver para nós. Esse termozinho aqui, ó, deixei até aberto aqui para vocês verem que não é malandragem minha, ou tendenciosidade, né? Que eu sei que eu vou ser xingado de novo nesse vídeo aqui, ó. É o termo taf, só que ali tem o hate, né? Rataf, as crianças. Aqui, ó. Significa criança em hebraico. Aqui, ó. Criança, garotas, infantis, pequenas crianças, pequeninos. É isso que significa esse termo aqui, que aparece aqui em Números. Cadê? Números 31, 17 e 18. Então, Moisés manda matar as crianças, ou as jovens, né? Vamos pegar como adolescentes, que dormiram com os israelitas, menos essas aqui que não conheceram nenhum homem, que seriam crianças. Então, essas aqui que não conheceram nenhum homem, que também seriam virgens, ele manda deixar. Para quê? Para viver com os israelitas. Então, aqui, ó, nós estamos vendo aqui uma prática de meninas que dormiram com homens, na Bíblia, tá? Essa mesma palavra, só para vocês verem como é criança mesmo, aparece aqui, ó. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó e seus meninos e suas mulheres nos carros que o faraó enviara para levar. Aqui, ó, meninos, crianças. Então, aqui quando Moisés fala que alguns deitaram-se com os homens das mulheres e outras meninas não, é porque havia essa prática. Inclusive ele fala, ó, deixai-a viver para vós.
para vós fazer o que com essas crianças? Todo mundo sabe o que, né? Então está bem explícito no texto. E por fim, alguém até citou esse versículo aqui, né, dizendo que Jesus proibiu, né, a pedofilia. E eu até concordo que o versículo fala exatamente disso mesmo. Só que primeiro ponto, isso aqui não é Torá. E segundo ponto, se Jesus proibiu a prática, é porque a prática havia. É meio estúpido você proibir uma coisa que não existe. Por exemplo, eu proíbo fulano de pegar um disco voador. Então seria estúpido. Então a gente geralmente só proíbe aquilo que existe. E Jesus falou assim, ó: mas qualquer que escandalizar uns desses pequeninos, que é o menino que Jesus pegou no colo, que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Lembrando que aqui escandalizar, pessoal, eu já mostrei o termo grego escândalo, é pecado, tá? É cometer pecado. Então o que Jesus está falando? Se alguém fizesse pecado com alguma criança, como o menino que ele pegou no colo, era melhor essa pessoa ser afogada no mar com uma pedra no pescoço. Então se Jesus está condenando isso, é porque, de certa forma, a prática deveria haver, sim. E Jesus está fazendo bem aqui, condenando. Ele está falando, eu não gosto de pedófilos. É até curioso, né, que o pedófilo Jesus condenou, gays não. Mas a igreja faz ao contrário, né? Os seguidores dele fazem ao contrário. Eles metem o pau nos gays e nas mulheres trans, enquanto os pastores deles são um antro, né, de tantos casos de pedofilia, eles não falam lá. Vocês já viram o Malafaia fazendo algum vídeo pelos escândalos de pedofilia na igreja? Eu não. E o Valadão, um membro da igreja dele foi pego por pedofilia. O Valadão criticou esse membro? Não. Ele faz um vídeo criticando os gays. Deus odeia o orgulho. Então tá aí, pessoal. Tem tudo isso aqui na Bíblia, sim, tá? Quem quiser analisa aí devagar, com calma, que vocês vão ver como realmente tem tudo isso aqui na Bíblia, tá? Esses argumentos aí que estão falando é de pessoas que não conhecem a Bíblia e querem ensinar o Pai Nosso ao vigário. Quem gostou do vídeo, pessoal, dá um like. Eu sei que é chato estar pedindo em todo vídeo, mas isso ajuda a aumentar a atividade, o alcance, o engajamento. Comente o que vocês acharam, tá bom? Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.